chegou de adorá-lo. Vem, a hora chegou de dar seu coração. Vem, como está, eu adore. Vem, como está diante de Deus. Vem, um dia toda língua irá confessar, todo joelho dobrar. Porém tuas riquezas pertencem àqueles que hoje escolhem a ti. Um dia toda língua irá confessar, todo joelho dobrar. Porém tuas riquezas pertencem àqueles que hoje escolhem a ti. Vem, a hora chegou de adorá-lo. Vem, a hora chegou de dar seu coração. Vem, como está, eu adore. Vem, como está diante de Deus. Vem, um dia toda língua irá confessar, todo joelho dobrar. Porém tuas riquezas pertencem àqueles que hoje escolhem a ti. Um dia toda língua irá confessar, todo joelho dobrar. Porém tuas riquezas pertencem àqueles que hoje escolhem a ti. Ó, vem. Os olhos do Senhor nesse momento está voltado para você, meu irmão, mas Ele só espera de você uma chance para também morar em seu coração. Mas Ele só espera de você uma chance para também morar em seu coração. Você precisa crer que Jesus ainda vive, sim. Ele está ao seu lado, querendo te ajudar. Mas Ele só espera de você uma chance para também morar em seu coração. Mas Ele só espera de você uma chance para também morar em seu coração.
minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em seu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim, sim, o teu querer, faça o que está em seu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim, sim, o teu querer, faça o que está em seu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Está aqui nesse momento, tua presença é real em meu viver. Entregue sua vida aos seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja
qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, seu amor deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Aleluias, glória a Deus, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com cada coração, que você possa estar nessa noite sendo abençoado pelo Senhor, né? Uma semana que se inicia e o Senhor com certeza vai nos abençoar nessa semana, o Senhor com certeza vai falar conosco nessa semana. E eu quero, agradecer a todos vocês que estão conosco nessa noite, você que está conosco pela primeira vez, pela segunda, que você possa ser abençoado, que o Senhor possa fazer na sua vida aquilo que é a vontade dEle. Então é muito bom ter você conosco, é muito bom estarmos juntos, louvando, glorificando ao Senhor, e o Senhor com certeza vai estar nos dando vitória e nos abençoando. Amém? Então nessa noite de domingo, nós vamos ter o nosso culto, já iniciamos com os louvores, e depois, agora nós vamos orar, e depois vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. O Senhor tem algo especial para falar conosco, o Senhor tem algo especial para tratar conosco nessa noite. Então eu gostaria que nós pudéssemos orar nesse momento, Coloque a sua vida nas mãos do Senhor, coloque a sua família, a sua casa, o seu trabalho, e nós vamos orar para que Deus possa abençoar você e que Deus possa te dar vitória no nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer nesse momento pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estar na tua casa, na tua presença, de estar, ó Deus, fazendo a tua vontade. Queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos te agradecer por mais uma semana que terminou e por essa semana que se inicia. Que o Senhor possa estar conosco, nos abençoando, nos dando vitória e falando no nosso coração a cada dia. Quero te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja ao nosso lado, Senhor, a cada momento, e que possamos juntos caminhar na Tua presença, e que nessa noite o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos sentir a Tua presença, Pai, e em nome de Jesus, venha nos abençoar, venha falar conosco, e que possamos ser bons ouvintes, para ouvir, compreender e praticar a Tua palavra. Eu quero te agradecer em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos? Então nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Eu quero convidar os irmãos para abrirem a palavra do Senhor comigo no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 27. João, capítulo 10, versículo 27, que diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço a cada uma delas, e elas me seguem. Então nós vamos meditar nessa palavra, o título dessa mensagem é As ovelhas ouvem a voz do pastor. Muitas pessoas, elas ficam confusas com relação ao tema ouvir a voz de Deus. Existem várias pessoas que não sabem identificar
quando Deus está falando com elas. Né? E quando nós vemos, muitas pessoas têm dúvidas, né, se realmente é Deus que está falando com elas, ou de que maneira, né, que elas podem saber que é Deus que está falando com elas. Né? Talvez você já se perguntou, como eu ouço a voz de Deus? Né? E como eu sei que é Deus que está falando comigo? É uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Eu acredito que é uma das maiores dúvidas que a maioria dos cristãos tem. Quando ele não sabe, né, se é Deus que está falando com ele e como Deus fala com ele. Né? Ficam muitas vezes confusas e às vezes deixam até de tomar decisões. Né? Por quê? Porque não sentem que Deus está falando com eles. Então, quando nós vemos esse texto, né, ou esse versículo da palavra do Senhor, ele fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, Jesus, ele fala, né, de maneira maravilhosa que nós, como ovelhas dele, ouvimos e conhecemos a voz dele. Então, nessa noite, meus queridos, eu quero falar sobre esse tema que é muito importante. Né? Deus, ele quer falar conosco todos os dias, mas é importante nós sabermos identificar a voz do Senhor. De que maneira, né, Deus fala conosco? Né? Como que Deus fala conosco? Muitas pessoas querem que Deus desça lá do céu e fale com elas, né, em voz audível, né, como nós estamos falando aqui agora. Né? Muitas pessoas, eles querem que Deus desça lá do céu e conversem com ele como nós estamos conversando aqui agora. Deus pode até fazer isso, para ele nada é impossível, mas ele tem outros métodos para falar conosco. E cabe a nós estarmos atentos para ouvir da maneira que Deus fala conosco. Então, nessa noite, vamos tratar sobre 2 temas importantes. Primeiro, é como Deus fala conosco, ou através de que Deus fala conosco. E depois nós vamos falar sobre como ter certeza que é Deus que está falando conosco. Então, são 2 dúvidas que muitas pessoas têm. Né? Primeira coisa que nós precisamos saber, como que Deus fala conosco? E nós temos aqui algumas situações em que Deus ele usa para poder falar com cada um de nós. Nós temos que entender que Deus fala, né, de maneira individual e Deus fala de maneira coletiva. Mas hoje nós vamos tratar exatamente como Deus fala conosco de maneira individual. E nós precisamos saber sobre esse tema, porque muitas pessoas têm dúvidas. Será que é Deus que está falando comigo? Será que Deus é que está me respondendo a oração? Né? Nós temos 2 extremos que é muito complicado. O primeiro extremo é quando a pessoa não sabe identificar a voz de Deus, ou ela não presta atenção naquilo que Deus está falando com ela através dos métodos de Deus. Um outro extremo são as pessoas que todo dia Deus fala com elas. E aí nós vemos pessoas que tudo que você fala, não, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Pode até acontecer. Mas quando nós vemos as atitudes das pessoas, nós ficamos confusos, né? A pessoa fala que Deus falou para fazer uma coisa e elas começam a fazer outras coisas. E aí nós nos perguntamos, será realmente que é Deus que está falando com ela? Então, meus queridos, nessa noite nós vamos falar de uma forma equilibrada, para que você possa compreender, para que você possa entender quando Deus está falando com você e como Deus fala com você. Então, a primeira coisa que nós vamos ver nessa noite, né, é quais são os métodos utilizados por Deus para falar conosco. Ora, o primeiro método e seguro é a palavra de Deus. Não existe um outro método mais seguro de ouvirmos a voz de Deus a não ser na palavra dele. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós pesquisamos, procuramos na palavra de Deus, nós vamos encontrar resposta para todas as nossas dúvidas. Então, se você precisa de uma resposta de Deus, seja em qual área for, procure na palavra de Deus. Deus, ele vai falar com você através da palavra dele. E quando nós precisarmos tomar uma decisão, né, e nós precisamos tomar decisões praticamente todos os dias,
Vamos procurar em Deus, na palavra de Deus, a resposta para as nossas dúvidas. E se você está para tomar uma decisão e você tem dúvida, né? E a palavra de Deus, e você consulta a palavra de Deus, ela fala que aquilo não é certo, então, meu querido, não tome essa decisão. Porque se a palavra de Deus fala com você não, é não. Né? Deus muitas vezes fala conosco, não pode fazer, mas nós insistimos, fazemos e quebramos a cara. Então, a primeira maneira que Deus quer falar conosco e que Ele usa para falar conosco é através da sua palavra. Então vamos ler a palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus, vamos procurar na palavra de Deus para que Ele possa responder aos nossos questionamentos. A segunda maneira que Deus fala conosco é através das nossas pregações, né? Você vai na igreja e você escuta a pregação do pastor, do presbítero ou de alguém que esteja ali com a responsabilidade de pregar, e Deus usa as pessoas, né? Seja o pastor, seja a líder de irmãs, seja o líder de jovens, qualquer pessoa que está com a responsabilidade de levar a palavra de Deus, Deus usa na mensagem da palavra dele para falar conosco. Então nós precisamos estar atentos, né? Talvez você vai na igreja e quando termina o culto você não sabe nem qual foi a mensagem que foi pregada. Então não tem como Deus falar com você, não tem como Deus responder a sua dúvida, não tem como Deus falar no seu coração. Por quê? Porque você não prestou atenção na pregação, você não prestou atenção na mensagem, e aí o que acontece? Você sai da igreja e fala, Deus não fala comigo. Deus fala, muitas vezes você que não prestou atenção, você que não estava atento à voz de Deus. Então, quando estiver na igreja, ou quando estiver num culto igual esse que nós estamos online, vamos prestar atenção na palavra de Deus, para que Deus possa falar com você. Quantas vezes nós já chegamos na igreja, precisamos de uma resposta de Deus, e o pregador, né, sem saber nada do que estava acontecendo, ele falava aquilo exatamente que nós precisávamos ouvir. Quantas vezes, meus queridos, isso já aconteceu comigo? Eu chegava na igreja precisando tomar uma decisão, precisando de receber uma palavra de Deus, a pessoa que ia pregar não sabia de nada, né, da situação, e quando ela pregava, Deus estava falando comigo. Então, a segunda maneira que Deus fala conosco é através da pregação da palavra. Vamos estar atentos à palavra de Deus. Quando estiver alguém pregando, vamos prestar bastante atenção, porque Deus pode usar aquela pessoa para poder falar conosco. Uma outra maneira que Deus fala conosco também, né, é através de uma conversa com outras pessoas. Ou seja, muitas vezes, né, você vai conversar com seu pai, com a sua mãe, com seu pastor, com seu amigo, e muitas vezes até com pessoas que você não conhece. E Deus usa essa pessoa para falar exatamente aquilo que você precisa ouvir. Deus usa muitas vezes pessoas que não sabem nada da nossa vida para nos dar uma resposta que nós estamos precisando. Então, meus queridos, quando nós conversarmos com alguém, né, que possamos ter conversas sadias, para que através dessa conversa nós possamos ser abençoados e nós possamos ouvir a voz de Deus. Deus fala, meus queridos, da maneira que Ele quer conosco, né? Deus usou uma mula para falar com Balaão. Então nós precisamos prestar atenção, né? Quando conversarmos com o pai, com a mãe, né? Às vezes você que é solteiro, né, está precisando de um conselho do seu pai, da sua mãe com respeito à sua vida sentimental, né? Ou está precisando de uma resposta de Deus. Escute o que o seu pai vai falar, escute o que a sua mãe vai falar, escute o que um amigo vai falar, o seu pastor, para que você possa receber a resposta de Deus nessa dúvida que você tem. Então, né, a terceira maneira que Deus fala conosco é através de uma conversa com outras pessoas. Deus usa também sonhos, né? Então nós precisamos estar atentos nessa maneira que Deus fala conosco. Existem sonhos que Deus vai nos responder questionamentos, né? Por exemplo, quando eu estava para assumir o ministério, Deus falou comigo através de sonhos, e 2 sonhos na mesma noite. Então eu entendi que aquilo era uma resposta de Deus para a minha vida, né? Muitos pastores,
Viviam falando comigo: olha, Deus quer que você vá para o ministério, Deus está te chamando para o ministério, mas a partir do momento em que Deus me deu 2 sonhos na mesma noite, eu entendi que aquilo era uma resposta de Deus para que eu pudesse então tirar toda e qualquer dúvida do meu coração. Então, meu querido, vamos estar atentos aos sonhos. Não quer dizer que todos os sonhos são resposta de Deus, Não vamos confundir, porque muitas pessoas, às vezes, todo enquanto é sonho, ele quer saber o significado, A pessoa sonha, quer saber o que significa isso. Às vezes foi excesso de comida, Ou às vezes foi uma situação que o diabo tentou te infernizar durante a noite. Mas quando o sonho ele é de Deus, o Espírito Santo vai testificar no nosso coração. Então nem todo sonho é resposta de Deus, mas Deus usa os sonhos para falar conosco, ok? Uma outra maneira que Deus fala conosco também é através do louvor. Ou seja, Deus muitas vezes, meu querido, Ele vai falar conosco não na hora da oração, não na hora da pregação, mas Ele vai falar conosco através do cântico, Ele vai falar conosco através do louvor. E quando nós estamos louvando, Deus está falando conosco aquilo que nós precisamos ouvir. A palavra de Deus fala que no meio dos louvores Deus habita. Então, nós precisamos estar prestando atenção nos cânticos que nós vamos cantar, nós precisamos prestar atenção nas letras das músicas que nós vamos cantar. Os irmãos já devem ter observado, eu gosto muito de hinos antigos, eu gosto muito de hinos da harpa, porque esses hinos, eles falam profundamente nos nossos corações. Às vezes nós estamos tristes, Tivemos um dia difícil, tivemos um dia atribulado, e quando você ouve um louvor, que a letra dele fala conosco, que a letra dele nos conforta, nós vamos ver como que Deus fala conosco através do louvor. Então, vamos estar atentos aos louvores, Vamos estar atentos às letras dos louvores. Infelizmente, irmãos, existem muitas músicas que não trazem nenhum conteúdo que possa alimentar a nossa vida, mas nós temos muitos louvores, muitas músicas que falam profundamente no nosso coração. Então, Deus fala conosco através do louvor. E uma outra maneira que Deus fala conosco também é através da natureza. Quantas vezes Deus fala conosco no silêncio? Deus fala conosco quando nós estamos observando a natureza. Deus fala conosco quando nós estamos observando as maravilhas que Deus fez. Sabe por quê? A natureza, ela expressa a glória de Deus. A natureza expressa a grandeza de Deus. Então, muitas vezes, Deus fala conosco através da natureza. E nós precisamos estar atentos a isso, porque Deus, Ele fala conosco da maneira que Ele quer. Então, nesse primeiro questionamento, nós precisamos entender que Deus, Ele é multiforme, ou seja, Ele fala conosco de várias formas. Ele pode falar conosco através da palavra dele, da Bíblia, Ele pode falar nas pregações, Ele pode falar conosco numa conversa com outras pessoas, Ele pode falar conosco através de sonhos, através de louvor e através da natureza. Agora, como eu sei que é Deus que está falando comigo? Como que eu sei? Como que eu posso ter certeza que é Deus que está falando comigo? E aí nós vamos observar 3 coisas importantes nessa pergunta. Primeira consideração que nós precisamos entender que é Deus que está falando conosco, é ter intimidade com Deus. Isso é fundamental. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Nós, quando conhecemos uma pessoa profundamente, nós conhecemos a voz dessa pessoa, ainda que ela esteja longe. É muito comum você estar num lugar e de repente você ouve a voz de uma pessoa que você conhece e você fala: olha, fulano de tal está chegando. Como que você sabe? Porque você ouviu a voz dessa pessoa e ao ouvir a voz dessa pessoa, você reconheceu que essa pessoa está chegando. E da mesma forma, somos nós com Deus.
né? Quando nós conhecemos a Deus profundamente, quando nós temos intimidade com Deus, nós vamos saber que é Deus que está falando conosco. A intimidade que nós devemos ter com Deus vai nos proporcionar reconhecer a voz do Senhor. Foi o que Jesus falou aqui, né, no versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço cada uma delas e elas me seguem. Ou seja, nós conhecemos a voz do nosso pastor. Nós sabemos que é Jesus, né, que está falando conosco. Por quê? Porque nós temos intimidade com Ele. E quando se tem intimidade com alguém, nós vamos reconhecer a voz dele, ainda que estejamos distantes dessa pessoa. Segunda coisa que nós precisamos observar, né? Como que eu sei que é Deus que está falando comigo? Olha, meus queridos, quando Deus fala conosco, nós vamos sentir paz no coração. A palavra de Deus fala que Deus não é Deus de confusão. Deus, Ele não vai trazer para nós uma resposta que vai nos deixar mais confusos do que nós já estamos. Deus nunca vai nos dar uma resposta que vai nos deixar atribulados. Então Deus, Ele vai nos dar a resposta que vai trazer paz para o nosso coração. Ele vai trazer paz, né, para a nossa alma. Se você pediu uma resposta de Deus e obteve uma resposta em que você está atribulado, em que você está confuso, fica quieto aonde você está, porque Deus não é Deus de confusão, né? Deus nunca vai trazer algo para nós que venha causar confusão na nossa vida, mas Ele sempre vai trazer coisas para acalmar o nosso coração, para abençoar o nosso coração. Então, se você pede uma resposta para Deus e você obteve uma resposta, isso trouxe paz no seu coração, é sinal de que Deus está falando com você. Então, primeiro é a intimidade com Deus. Segundo, né, Deus não é Deus de confusão, Ele traz paz no coração. E terceiro, se você realmente quer ter a certeza que é de Deus, faça uma prova com Deus. Isso não é errado, isso não é pecado. Você pode falar com Deus: Senhor, se realmente for o Senhor que está falando comigo, né, eu preciso que aconteça tal e tal coisa. E Deus vai te responder, meu irmão. Eu tenho um testemunho na minha vida, quando Deus me chamou para o ministério, né, quando Deus me trouxe para o ministério, eu fui ouvir a voz de Deus, né, e tive certeza que era Deus em dois momentos. Primeiro foram os sonhos, que eu já falei. E segundo, eu fiz duas provas com Deus, só eu e Deus sabíamos, e Deus me respondeu exatamente da maneira que eu pedi para Deus. Então, se você, mesmo tendo intimidade com Deus, mesmo tendo paz no coração, mas ainda tem alguma dúvida, faça uma prova com Deus. Deixa Deus responder você, provando para você que é Ele. E Deus vai fazer isso. Sabe por quê? Porque quando é a vontade de Deus, Deus vai agir da maneira em que você sinta paz, alegria no coração e que cumpra a vontade dEle. Então, nós podemos observar nessa noite que as ovelhas, né, elas ouvem a voz do pastor. Nós precisamos, irmãos, e para encerrar, nós precisamos prestar mais atenção naquilo que Deus fala conosco e da maneira que Deus tem falado conosco. Muitas vezes nós não prestamos atenção, muitas vezes nós não prestamos atenção da maneira que Deus fala conosco, e isso tem impedido de que cada um de nós possamos ouvir a voz de Deus. Então, vamos todos prestar atenção naquilo que Deus fala conosco, da maneira que Deus tem falado conosco. Preste mais atenção nas pregações, preste mais atenção na natureza, preste mais atenção quando estiver conversando com alguém, né? Leia a palavra de Deus, né? Estude a palavra de Deus, e você vai ter certeza que é Deus que está falando com você, e você então vai poder tomar decisões segundo a vontade de Deus e não a sua. É muito importante isso, porque quando temos que tomar decisões, nós precisamos entender que as nossas decisões precisam ser de acordo com a vontade de Deus, não a nossa vontade, porque a nossa vontade, ela não deve prevalecer, mas o que deve prevalecer é a vontade de Deus. Amém? Então que Deus possa abençoar você,
que Deus possa estar guardando você e que você possa realmente estar ouvindo a voz de Deus e ser orientado naquilo que você vai fazer segundo a vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Você que está com algum problema na família, você que está com algum problema no trabalho, você que está com algum problema em qualquer área, né? Nós vamos orar nesse momento e pedir a Deus que te abençoe nessa noite. Amém? Feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento em que podemos, Senhor, falar da tua palavra, que nós possamos realmente ter certeza de que o Senhor está falando conosco e que possamos estar mais atentos, ó Deus, na maneira em que o Senhor está falando conosco. Nessa noite eu quero pedir ao Senhor que venha abençoar cada vida que está nos assistindo nesse momento. O Senhor sabe qual é a luta, qual é o problema, qual é a dificuldade de cada um. Então, em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar em cada coração, que o Senhor venha abençoar cada vida, que o Senhor venha tocar no coração dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar o lar, a família, o trabalho, e que possam ser, Senhor, a cada dia abençoados com toda a sorte de bênção. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que a graça do Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre cada vida e que juntos nós possamos caminhar na tua presença e possamos fazer a tua vontade. Deus amado, eu quero pedir a ti nessa noite que o Senhor venha, Senhor, fazer a tua vontade na vida dos teus filhos, aqueles que estão conosco, Senhor, durante esses cultos que estamos realizando, aqueles que estão pela primeira vez. Que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor possa tocar no coração de cada um e que a graça do Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre cada vida. Oramos, Senhor, nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos? Então eu gostaria nessa noite de dar os avisos para essa semana. Eu tenho um aviso especial e eu gostaria que depois os irmãos pudessem, né, através do WhatsApp, me dar o ok. Então eu já vou direto nesse aviso, que é o seguinte. Semana passada eu estive conversando com a Branca e ela falou a respeito de nós podermos ir para o monte. A igreja que a irmã dela, né, a minha cunhada, vai, eles têm ido ao monte orar, sempre mantendo o distanciamento, todos de máscara, e como é um lugar, né, ao ar livre, então mantém-se a distância, todos de máscara, mas estão orando. E eu gostaria de propor isso para os irmãos, para que a gente pudesse ir no próximo sábado, né, às 15 horas, para a gente ir lá no chamado Cristo, né? E que pudéssemos estar ali orando, né, em favor da nossa cidade, em favor do nosso país, em favor das nossas vidas, né? Nós não vamos nos aproximar, vamos manter a distância exigida, vamos estar todos de máscaras e que possamos estar ali louvando, adorando ao Senhor e matando a saudade dos irmãos, né? Estamos com muitas saudades e o pastor da igreja de Itaúna, onde a minha cunhada mora, ele tem feito isso e a Branca estava conversando, nós estávamos conversando e essa ideia é muito interessante. E, coincidentemente ou não, né, a gente estava falando de sonhos, essa noite eu sonhei que nós estávamos no monte. Então, eu creio que é Deus falando conosco. Então, eu gostaria, né, de dar esse aviso. No próximo sábado, 15 horas, nós estaremos lá no monte, né, lá no alto, lá do chamado Cruzeiro do Cristo, e onde nós vamos estar ali orando ao Senhor, clamando ao Senhor. E eu gostaria que você que deseja ir pudesse, né, estar confirmando comigo no meu WhatsApp, né? Eu creio que todos têm o número do meu WhatsApp e nós vamos estar fazendo isso aí para a honra e glória do nome do Senhor. Próximo sábado, 15 horas. Outro aviso especial é assim que nós terminarmos aqui a nossa transmissão, nós vamos estar postando lá no YouTube. Você que já se inscreveu lá no nosso canal, né? Você tem acesso ali a todas as nossas pregações, os estudos, e vamos juntos estar louvando ao Senhor, né? E vai ser postado ali para que você possa passar para outras pessoas. Outro aviso especial, eu quero agradecer aos irmãos que se inscreveram lá no canal Ele Vem. Chegamos, né, a 1000 inscritos, glória a Deus, e o evento vai ser realizado dia 11 de julho, né, e vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube. Então o pastor Leandro me mandou uma mensagem pedindo para agradecer a igreja, e o Senhor com certeza
tem abençoado e tem agido, né, nesse evento chamado Ele Vem, para que almas possam aceitar Jesus. Então, já temos mais de 1.000 inscritos e glória a Deus. Dia 11 de julho vai ser transmitido ao vivo esse evento maravilhoso chamado Ele Vem. Outro aviso especial é você que está nos assistindo pela primeira vez, pela segunda, seja bem-vindo. E se você deseja falar comigo sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto da Palavra de Deus, eu estou à disposição de vocês para que vocês possam, entrar em contato comigo e juntos nós falarmos da Palavra do Senhor. Para quem ainda não tem o meu número de telefone, é o mesmo do WhatsApp, 31 98774 0591. Terei o maior prazer em falar com você e que juntos nós possamos aprender a palavra do Senhor e que você possa ser abençoado no nome de Jesus. Amém? Então, eu quero agradecer a todos os irmãos por estarmos juntos mais uma vez e vamos espalhar, essa questão de estarmos ali no monte. Nós não vamos fazer aglomeração de chegar perto uns dos outros, mas vamos estar ali mantendo a distância, o distanciamento, todos de máscara, para orarmos e falarmos com o nosso Deus. Amém? Então vamos orar nesse momento agradecendo ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, nos dê uma semana abençoada na Tua presença. E que o amor do Pai, que a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus os abençoe no nome de Jesus.